subjetividade. Benveniste introduz nos estudos linguísticos a ideia de que o sujeito que discursa está presente em seu discurso. Para ele, o exercício da linguagem é concretizado na troca, no diálogo que confere ao ato discursivo dupla função. O enunciador, quem fala ou escreve, representa a realidade, enquanto o enunciatário, quem escuta ou lê, recria essa realidade. Isso faz da linguagem o próprio instrumento da comunicação intersubjetiva. Se, por um lado, o produtor do discurso pode produzi-lo para brincar com as expectativas de determinado leitor, por outro, ele pode também utilizar modelos de representações sociais e os conhecimentos que possui de determinado grupo para enxergar o enunciatário, para agir em nome do grupo ou para se dizer membro dele. Ou seja, em uma entrevista de emprego, tanto o entrevistador quanto o entrevistado podem se enganar mutuamente, simplesmente aproveitando as informações prévias que possuem um do outro. O entrevistado pode representar ser um modelo de profissional procurado, enquanto o entrevistador pode também representar ser o empregador dos sonhos de qualquer pessoa. Isso quer dizer que a comunicação, possível por meio da linguagem, pode ser manipulada conscientemente. Em nossa reflexão, a subjetividade na comunicação será abordada quando ocorre de forma inconsciente, quando uma pessoa transmite informações pessoais, suas crenças e práticas, mas sem perceber que está agindo dessa forma, sem saber que está atuando como agente formador de opiniões e práticas de modo de vida. Pensaremos dessa forma para conseguirmos interromper os padrões de ensinamentos negativos que estamos transmitindo sem perceber em nossos grupos, para ficarmos prontos para exercer uma posição de educadores permanentes na sociedade, atuando diretamente na transformação para um mundo melhor. A língua dá existência à sociedade e ao indivíduo, pois por meio dela, há possibilidade de atividade de linguagem, a mais alta forma de uma faculdade que é inerente à condição humana, a faculdade de simbolizar uma capacidade própria do homem, que inventa e compreende símbolos, capacidade que os animais não têm. Sem a linguagem, não há relação entre homem e o mundo, nem entre o homem e o homem. E é por meio da linguagem e de nossas práticas que ensinamos aos outros, conscientemente ou não. A língua é aprendida pelo ser humano numa experiência social, como observamos na aquisição de língua materna, em que a criança nasce e a aprende na sociedade com os homens, mais especificamente com seus pais e com sua família. Pode-se dizer, então, que a língua só existe se relacionada ao homem, assim como o homem só existe se relacionado com a sociedade, e esta última só existe se relacionada ao homem e à língua. Orecchione afirma que existem graus de subjetividade na linguagem, o que significa que todo texto, verbal ou não verbal, trará consigo marcas de seu produtor, resultado da presença de pistas que revelam suas crenças, suas ideologias e seus grupos. Essa subjetividade poderá ser observada em maior ou menor grau, dependendo do conhecimento partilhado, do universo discursivo entre as pessoas que se comunicam, uma vez que esse conhecimento ajuda na recuperação de modelos internalizados e comuns a eles. Se a subjetividade está presente na linguagem, ela se mostra tanto na produção de textos e discursos, são as marcas do produtor, quanto no seu resgate, a partir do conhecimento do próprio leitor, permitindo que o mesmo texto seja entendido a partir de perspectivas diferentes. Pode-se concluir, pela linguística, que toda comunicação estabelecida traz em si marcas das pessoas que se comunicam. Todas as vezes que você se comunica com alguém, marca no próprio evento registros e ideias que são seus. Você disponibiliza ao outro discursos formados por seu conjunto de crenças, valores, práticas,
a forma que você enxerga a vida, o que você considera como certo e errado, apropriado ou inadequado, entre outras coisas. E é aí que a responsabilidade aumenta na educação de seus filhos e de todos que estão perto de você. É por isso, como entenderemos mais a seguir, que os principais responsáveis pela transmissão da vitimização aprendida e das práticas negativas por algumas pessoas em nossa sociedade são os próprios pais, avós, tios, a própria família. Uma informação também importante revelada por Aurecchione é que é difícil encontrar os limites entre objetividade e subjetividade, pois elas são determinadas pelos contextos de uso que são, por sua vez, determinados pela história do produtor e marcados por sua ideologia. Por isso, arrisco-me a dizer que é difícil ser 100% objetivo na produção e leitura de discursos, o que quer dizer que nossos textos, nossa comunicação, nossas leituras estarão profundamente marcados por nosso conjunto ideológico. Na prática, isso quer dizer que o leitor presencia um evento e automaticamente o armazena em sua memória em forma de modelo. No caso da criança, ela armazena modelos de como deve agir e se fazer enxergar na sociedade. Sabe-se que o evento é social, mas a seleção de elementos pertinentes à situação e o apagamento de outros são atividades subjetivas, dada a análise baseada no próprio conhecimento de mundo de quem vivencia o evento. Assim, o produtor do texto faz as escolhas do que deve disponibilizar a partir de suas crenças, de seus pensamentos, de sua representação geral de mundo. Quando o texto chega ao outro, ele atualiza os modelos da memória já armazenados com base em seus objetivos próprios, criando uma hipótese que o leva à seleção e à combinação de informações, trazendo à evidência o que entende por correto, por aceitável, como melhor para a sua vida. A mudança no ser humano acontece quando ele recebe discursos e modelos novos de como agir, compara-os com os armazenados em sua memória e decide romper com as crenças e os modelos antigos, abandonando-os ou adaptando-os, transformando-os em novas crenças e novos modelos de pensar, falar e agir. Na escrita, o produtor do texto, com base em suas leituras e vivências anteriores, escolhe seus modelos, seus conceitos, suas crenças, seus temas, delimita os assuntos a partir das condições de produção que são o somatório de sua experiência sócio-histórico-ideológica, com os esquemas e scripts adaptados a cada situação de interação social em concordância com o que acredita e pratica o grupo em que está inserido.